como posso, para falar a você sobre o que você mencionou, essas palavras. Sim. Ignorância, não saber, para nós, significa um estado de consciência que não está em conflito com uma verdade em detrimento de outra, o que não faz escolhas a partir de um processo de rejeição e adoção. Ignorância, não saber, significa uma ausência de ideias confusas, mas um estado plenamente aberto para receber tudo. Ignorância nesse sentido para nós, no aspecto divino dela, não? No aspecto do ego inferior, utilizo a palavra humana para falar porque vocês entendem que ego inferior é aquele estado da consciência que está em sofrimento e em conflitos constantes. Mas para nós não existir inferior, não existir superior. Mas como vocês não conseguem entender esse nível de percepção, então precisar usar essas palavras, né? Então, ego inferior, como vocês assim chamam, a ignorância nesse nível é o atributo da resistência. Resistir, se abrir. Resistir, tornar-se simples. Viver o simples. Cada um, a missão, como você fala, que foi dada a cada um. Cada um experimenta e realiza-se por um caminho íntimo. Isso é como a missão de cada um. O caminho íntimo que cada um segue para experimentar essa totalidade que você chama de Deus. Essa parte que você fala Deus é a consciência pura, é o estado dessa consciência pura imaculada, sem estar no conflito ou sem o esquecimento de sua natureza sublime. O caminho que as consciências vão trilhando em sua missão, que você chamou de prova, nós observamos que é a capacidade de parar, olhar, refletir, compreender nas fibras do coração e desenvolver uma concepção que esteja em harmonia sobre a experiência vivida e a rota a ser seguida. Não é esse caminho íntimo e essas provas ou estas ponderações, reflexões e escolhas. É a via que cada um em seu íntimo profundo sente que mais eficazmente leva à experiência que a palavra não alcança. Aqueles que você fala que ficam parados, como não querendo aceitar alguma coisa, como não querendo seguir suas missões. Sim. Algo dessa forma. Esses são aqueles que ainda querem permanecer mais tempo experimentando essas realidades conflitivas. Eles querem permanecer nesse estado de dores, de angústias e até de violência, podemos assim dizer. Porque eles têm seu tempo. Se você escolhe
expandir e recuperar sua consciência em plenitude, esses escolherem ainda ficar no micro, no estágio de dualidade conflitiva, então isso é bom. Isso é o bem. Eles caminham na rota da experiência de si mesmos por essa via de resistência. E em algum momento que vocês chamam de tempo, na eternidade infinita, eles decidirão mudar a experiência. Então é preciso louvar, amar, respeitar estas outras consciências que decidiram ficar estacionadas. Certo. Então são apenas diferentes qualidades de experiência, não necessariamente que uma experiência é melhor que a outra, por mais que seja percebido desse jeito, porque o espírito sente a dor. O que é diferente nas experiências é a qualidade da vivência, como falar assim, emocional. Quando escolhe uma determinada experiência, pode sofrer ou ficar triste. E determinada experiência, há uma expansão e há estado de alegria, felicidade. Essa é a diferença. Mas não existe uma comparação no nível de entendimento mais profundo, que uma é melhor que outra. Algumas pessoas estão escolhendo experimentar dores e angústias, outras já decidindo por experimentar alegria e partilha. Nós não olhamos as coisas no aspecto de mal, de bem, de vantagem, de desvantagem. O universo infinito é um campo livre para experimentar a ação da consciência. Tudo que se manifesta no universo é luz e amor. Entendi. Bom, Você falar comigo pode talvez dizer-lhe coisas que na cultura de vocês não está muito, não é muito familiar ou que pode gerar conflito. Sim, sim. No meu caso pessoal, gerou muito conflito quando eu comecei há muito tempo a estudar as propostas da gênese, da alma humana, do ponto de vista dos seres do Oriente, dos mestres ascensionados, mas é um processo de turbulência que me pareceu muito gratificante depois que por ele eu passei. Sim. Também é importante dizer que para que nós possamos falar de uma maneira mais limpa, depende do canal de comunicação, porque se a mente, o conteúdo do inconsciente, dos canais de comunicação estiverem muito impregnados de culpa, de medo, fica muito difícil que o que realmente se quer transmitir possa ser transmitido em escrita ou voz. Entendi. Sim. Porque vocês se servem da estrutura que proporcionam os médiums. Não podemos atropelar essa estrutura. Eu precisava passar por cima, como vocês falam. Então, vamos passar aqui uma outra estrutura e ver o que a gente pode colher disso do seu ponto de vista. O espírito nasceu, Deus criou o espírito, ele não sabe nada, não tem experiência nenhuma, então ele vai num tipo de mundo onde os espíritos que não sabem nada e não têm experiência nenhuma vão. Daí eles começam a ter o seu livre-arbítrio, suas próprias escolhas, e ali eles já começam a idade da infância da alma. E conforme as escolhas que eles vão fazendo, eles vão indo para esse ou para aquele lugar, segundo a lei da afinidade e da ação e reação. Então eles vão crescendo, os seus espíritos vão ficando com maior clareza,
e com maior capacidade de expressar essa clareza e de amar. Então eles vão ficando com o corpo mais e mais sutil, até que na sua caminhada infinita alcancem a Deus, passando pelas várias moradas na casa do Pai. É um pouco mais ou menos assim que funciona? Quando você fala infância, observar o estado de criança quando você retorna ao mundo físico. Como assim? Você considera físico, né? Sim. Nós não consideramos que é físico como você. Nós consideramos tudo uma energia vibrante e resplandecente. Uma energia em constante movimento e alteração, renovada. Quando vocês vêm a esse mundo onde estão, a estrutura dotada da criança, não só a forma corporal, mas o aspecto psicológico, o aspecto mental. Observa que a criança está em um estado onde o mundo oferece tantas e tantas coisas, o seu mundo. E olha, essa criança está aberta a tudo, sem julgar, sem medo, sem uma escolha em detrimento de outra. A criança é um campo aberto e amplo para todas as possibilidades de experiências e descobertas. Quando você fala que os espíritos vão para um lugar onde são como crianças e ignorantes, Sim. Significa uma grande abertura para a experimentação das possibilidades múltiplas que conduzirão à experiência mais intensa do amor. Isso é bom, isso é o bem. Tá certo. Os seres humanos não acham que ficar nesse mundo de sofrimento e angústia seja bom e o bem, não? Mas na nossa visão, o ímpeto do coração para experimentar todos os aspectos da vida é um ímpeto bom. São descobertas preciosas. Certo. Então, nesse contexto, as encarnações servem para que a alma vá tendo essas experiências e vá se depurando, e à medida que as vicissitudes ou as provas e as circunstâncias lhe proporcionam oportunidade de escolhas, elas vão se depurando e se melhorando e se afinizando com coisas mais sublimes. Cada vez mais a experiência do amor se expande em seus corações. E o que você chama de encarnação serve para experimentar esse mundo onde você está. Quando você está usando outro corpo e vive em outra realidade, só pode experimentar aquela realidade de forma integral porque precisa permanecer ali. Se você usa outro corpo e vem a essa realidade onde agora se encontra, não poderá viver aqui, porque é natural e da natureza. Para estar aqui constante e permanentemente é preciso utilizar o corpo. Então, se vem até esse local, esse mundo físico, como assim considera, para movimentar todas as experiências que são possíveis nessa realidade e para experimentar o que foi plantado aqui e que só pode ser colhido aqui. Porque em outra realidade não se pode plantar o que se planta aqui. Entende? Sim, observa, senhor. Meu querido. No mundo espiritual que você chama astral, onde as pessoas como você, vivendo lá, possuem um acesso a um estado mais calmo, a um estado mais gratificante de paz interior, e cujos não estão em luta pela sobrevivência, como aqui estão vocês, a sobrevivência do vosso corpo, no caso, mas estão dedicados ao serviço do amadurecimento e da experiência do amor e da união com uns com os outros através do que vocês chamam serviço,
que nós consideramos a ação de um coração para o outro coração. Para que esse coração em uníssono vibre uma canção que se expande em brilho intenso. Neste mundo, não se pode plantar o que se planta nesse físico, porque lá os sentidos são mais vigorosos e as experiências e a capacidade de entender mais lúcido. Aqui, onde está você e meu canal de comunicação, de certa forma a densidade faz com que vocês plantem determinadas sementes, que só pode ser possível aqui. Nós não entendemos que essa que você chama reencarnação seja prisão, mas de fato limita vossos sentidos, mas é algo necessário até que todos esses frutos plantados sejam experimentados na vossa responsabilidade e sejam acurados através do amor, da vivência do amor. E assim não mais necessário ser estar aqui. E pode-se viver em outras realidades mais adiante. Entendi. Então, se naturalmente o senhor se encontra numa realidade e eu me encontro na outra, por que se dá isso? Seria porque o senhor fez coisa certa e eu fiz coisa errada? Não há nesse sentido certo ou errado. São decisões que cada ser tomou. O que cada um quis, com que alimentar-se, com o que se alimentar, o que cada um aspirou viver. E tudo é respeitável. Não há diferença entre você e o que você chama de eu aqui. Por que não usar a palavra eu? Porque não experimento que sou um eu. Mas preciso da palavra para a pessoa entender, né? Sim. Não há diferença entre eu e você. Há apenas uma diferença no estado do nosso coração. E o lugar onde nos encontramos. Mas o lugar, como você entende, de lugar que você está e o meu, não são diferentes em se tratando de que estou em um lugar bom e superior e você em um lugar ruim e inferior. Estamos ambos em um espaço divino sagrado, onde há a plenitude da luz. Mas nossa percepção é diferente disso. E nossa experiência, por isso mesmo, é diferente. Nós somos iguais. Mas você insiste em achar que sou diferente. Então, vamos falar dos corpos que compõem ou que utilizam o ser encarnado na Terra para existir aqui. Eu aprendi que são 7. Começa pelo físico, depois vai para o etérico, para o astral, mental inferior, mental superior, o búdico e o átmico. Partindo desse princípio, supondo que estou no físico, o mestre estaria, por exemplo, no mental superior? Como falar para você? Como falar em palavras, não? Sim. Eu adoto um aspecto para estar manifestado o mais possível da modo como o ser humano possa entender. Existe uma dimensão
um espaço de existência em que, num instante, tudo se faz quando um sentimento surge. Neste espaço, neste lugar, as definições de gênero foram atualizadas. há, neste lugar, uma experiência de manifestação constante de uma plenitude em ascendência infinita e um sentimento de união profundo com tudo aquilo que se pode alcançar a percepção. Você poderia chamar que esse é o lugar causal, no modo como entende. Porque é um lugar onde, nessa plenitude, se sente, logo se causa. Acontece. Sim. Mas muito mais imediato do que nos mundos astrais, como assim você fala. Tá certo. Onde não há tempo e até mesmo a noção de espaço não existe. Poder chamar esse lugar de causal, mas ainda a palavra não é justa a esse lugar. Mas para falar dele também, ainda não encontrar aqui algumas palavras humanas para falar disso, precisar enriquecer dicionário do canal para encontrar palavras. Entendi. Vocês não podem ficar olhando o mundo superior, isso é desamor. Precisa olhar apenas no espaço onde as consciências conquistaram a condição de estar lá e que é um espaço glorioso. Assim como o que você chama de inferno, é um espaço glorioso, porque é necessário, é vital. Esse lugar onde vocês chamam de mundos de infernos, onde os seres estão em sofrimento, angústia e punições, otorgada por outros mais fortes e ferozes, é um lugar da bênção. Porque naquela via tão horrenda, assim como entendem, as pessoas compreendem que a violência machuca e que o acolhimento e o amor alegra. Lugar tão útil, lugar sublime para a descoberta legítima da via do amor. Importante não relacionar assim, inferior, superior, porque isso também é vaidade. O mundo mais sublime não se diferencia do mundo das formigas. Porque a plenitude do sagrado está na pedra mais ínfima em proporção no grão da poeira, como no sol que alimenta toda a vida no planeta, na Terra, e em tantos outros, onde os seres existem. Tá certo. Mestre Shun, como resolver a equação quando alguém diz assim, Deus é tudo, está em tudo? E quando estudamos um contraste a esta proposta, que diz que o Criador não é a sua obra, assim como o quadro não é o pintor. Quando você chama de Deus, o que você fala Deus não é uma entidade, um indivíduo, um ser.
É a natureza infinita de todas as coisas em seu estado natural de sublime harmonia e plena unidade em movimento interminável. Se você achar que esse que você chamar de Deus é um indivíduo, você o separa desse mundo. Mas se entende que o que você chama de Deus não é um ser, mas sim a substância infinita em todos os estados possíveis e formas possíveis. Você vai entender que todas as coisas que você vê são uma forma de expressar dessa natureza. São expressões como partes de fato. Essa natureza infinita, sem forma, que vocês personificam como se fosse uma entidade, não tem forma, por isso todas as formas são a expressão dessa plenitude, infinitude em movimento não conflitivo. A observação que o autor, não é a sua obra, serve para o seu mundo físico, onde alguém constrói algum móvel, por exemplo. Sim. A cadeira é diferente do ser humano, né? Serve nesse nível. Mas não se trata especificamente disso que está se falando, né? É a expressão do divino, uno, infinito, que se expressa, se exprime em todas as formas possíveis e em todos os estados possíveis. E a possibilidade é infinita. Nossa. Bom, então, eu aqui no corpo físico tenho as experiências que me cabem, a proposta da evolução igual o enfermo tem os seus remédios específicos para a sua condição. Cada lugar é maravilhoso. Cada lugar é o que é necessário. Entendi. Então, a pergunta inicial era como que uma pessoa retorna a esse estado de espírito que pode se chamar de paz? Decidindo pelo amor, decidindo por viver a bondade, que significa decidir viver um estado em que se unifica a todos e onde o coração não reage com o medo ou com o orgulho. Muitas vezes as pessoas dizem, olha, ser um mestre ascensionado é muito chato, porque... E aí dão todos os tipos de explicações. E muitas vezes ouvimos nas literaturas pessoas que foram permitidas em esferas mais resplandecentes e que lá nada encontraram que estivesse de acordo com as suas inclinações, as suas preferências, e de lá rogaram que fossem tirados. Então, fala um pouco dessa nossa ansiedade de estar onde não somos. Quando eu falar mestre ascensionado, chato, ser chato, né? Sim. Não entender o que você fala, mestre ascensionado, no sentido de que vocês entendem. Que nós entendemos ascensionado.
significa um estado de consciência onde se experimenta o amor e a felicidade pura, compartilhando com o outro. Não é estar sozinho em um lugar que parece, no ponto de vista do ser humano, elevado, onde não há festa, por exemplo, mas é estar em lugar onde, nesse estado, se pode interagir com milhares de seres em qualquer estado de consciência, sendo útil e estando em movimento esplendoroso a partir da felicidade. Não é possível que um ser, em um estado de consciência de conflitos e ânsias ou desejos, de experiências menos expandidas, vá ao mundo, como você chamou, de ascensionado. Em verdade, se levasse você a esse mundo que você fala, ascensionado, você vivenciaria plenitude, graça, não desejaria sair dali. É o contrário, não sentiria vontade de deixar aquele estado. A palavra mestre ascensionado parece ser pejorativa, não parece ser palavra adequada. É bom vocês usarem mais palavras assim, os amigos que experimentam mais intensidade do amor. Palavra mestre ascensionado, pejorativa. Tá certo. Distanciam vocês de si mesmos e os fazem se olhar de maneira, como falar, com palavra achar aqui, de maneira como se fosse diminuto, como se fosse menos, ou que a significância, o significado fosse menos nobre. Subestimando. Essa palavra danifica muito nosso encontro. Essas consciências que você chama ascensionados, mestres ascensionados. Sim. A palavra mestre, ela é boa porque significa um orientador. Sim. Quando une ela a mestre ascensionado, parece alguém tão distante, tão longe. Distancia nosso abraço, nosso estar com vocês em suas vidas. Isso causa confusão e vaidade. Mas te digo que o que vocês chamam de mestres ascensionados encontram muita dificuldade de se expressar através dos canais humanos por causa de que há muita, como falar, fantasia e muitas crenças que fazem parte de uma cultura equivocada e ilusória, muito milenar da Terra, devido ao bom conhecimento ter sido destruído pela perseguição dos que você chama mestre ascensionado, que vieram, são muitos, milhares, que vieram e habitaram matéria física para transmitir essas experiências. Entendi. Agora, o processo todo ou seja, faz referência a um estado de espírito onde a entidade referida não tem mais a necessidade de mergulhar na matéria num corpo físico denso como o nosso. O que faz uma pessoa alcançar esse estado? Quais práticas seriam adequadas para se tornar essa pessoa capaz de amar tanto quanto essa palavra feia que usamos, o mestre ascensionado? Inadequada, não feia. É necessário
praticar o silêncio e limpar do coração a ânsia por tantas coisas. É preciso acalmar-se no silêncio e dar a pausa e tentar alimentar a felicidade com as coisas perecíveis, com emoções ilusórias. A prática da fraternidade, a prática do silêncio contemplativo, a prática do que vocês entendem como perdão. Essas são as raízes para conseguir redespertar esse estado da consciência. Não é necessário muito, mas talvez pessoas não compreendam o que digo. Então, eu vou, para aquele que não entendeu ainda, eu vou perguntar para o senhor assim. Como lidar com o lado sombra do nosso mental, do nosso emocional? E vou falar o nome, por exemplo. As nossas revoltas surgem da onde e como tratá-las? A revolta surge por causa da insatisfação e de querer impor aos outros que atendam às carências e às ansiedades mais profundas. Querer impor aos outros uma regra de como deve viver para satisfazer determinada pessoa. E também revolta e sombra surge da insatisfação com o que se tem à mão, com o que se conseguiu construir, a não aceitação daquilo que se construiu e que parece não ser satisfatório, a ânsia por construir mais, acreditando que será satisfatório, para lidar com aspectos que vocês consideram negativos, destrutivos, perversos. É preciso, primeiro, um autoacolhimento por meio do auto-perdão. É necessário observar um estado de consideração que não entre pelas vias tortuosas do julgamento e da auto-inferiorização, para que se possa, nesse autoacolhimento do perdão, conseguir perdoar a si por todos esses aspectos que consideram ruins e que consideram destrutivos, e reconhecer, por meio dessa habilidade de acolhimento do perdão amoroso, que pode construir a partir desse instante o que vocês entendem como sendo bom. E este bom passa a ser luz de esperança, clareando o que é sombra, em um acolhimento caloroso, onde as emoções não se envergonham, onde as emoções não se julgam ou se olha de forma degradada. E considerar, por essa via de discernimento pacífico, que estas sombras foram necessárias para se conseguir descobrir o outro aspecto, que é a claridade.
E que nesse instante, ao serem elas acolhidas por forte aspiração genuína, sincera, e acolhimento do perdão amoroso, apaziguar, apacentar toda essa turbulência em ritmo onde, embora ainda sob o domínio delas, se pode progredir mais rapidamente. Essa atitude, embora a pessoa não transforme subitamente esse estado, embora tantas coisas a serem resolvidas, essa disposição desse estado, perdão amoroso, acolhimento caloroso e ação pacífica para consigo mesmo, acelera o processo de clareamento e favorece que as pessoas consigam viver mais satisfeitas e superar a ilusão de que a satisfação será completada numa desesperada carreira pelo mundo para colher e colher isso e aquilo, para ter o controle sobre isso ou sobre aquilo. Dissipar essa ânsia por uma satisfação que surge do calor divino, desse perdão amoroso, dessa ação pacífica. Tá certo. Agora, eu vou falar outros que muitas vezes da mesma forma se pode resolver e às vezes provém do mesmo comportamento, muitas vezes irracional, para com uma realidade que está se desdobrando para o nosso, por conta da nossa própria enfermidade, para o nosso próprio melhoramento, por conta da necessidade de convalescência do espírito. Mas eu vou falar para o senhor falar também dos vícios, que se o senhor não quiser falar mais rapidamente ou mais superficialmente, do jeito que o senhor preferir, de onde vem essa necessidade da busca pelos vícios e como tratá-los? As pessoas que possuem um vício, como fala você, na verdade elas estão buscando vivenciar a sensação do amor. Esses vícios, quando são muito intensos, sejam quais forem, se a pessoa é privada daquilo que alimenta esse prazer, que é confundido com experiência de amor, ocorrendo essa privação, a pessoa se sente rejeitado, injustiçado, a pessoa logo descobre que é desamado. Considera, sim, ser desamado. Considera que o amor não está ao seu alcance. Então, pessoas com grande carência de amor se desdobram pelos vícios. Para tratar os vícios de forma eficiente, no seu mundo há muitos métodos, desde os que atendem a necessidades corporais e químicas, que são importantes, desde a procedimentos disciplinares, tudo muito importante no nível em que o ser humano alcança seus potenciais disponíveis. A cura, um outro sistema para a cura do vício, a transcendência do vício, é uma via um tanto que exige mais do ser humano, que é a via de amar as pessoas sem esperar que o amem. Exercitar, dedicar amor ao outro,
sem aguardar que seja recíproco. Essa é a via mais difícil, que exige maior dedicação. Porque quando a pessoa começar a dedicar amor, mesmo sem a experiência do amor, sabe ela quais são as boas qualidades de ação e as gentilezas. E por meio destas, mesmo confuso, mesmo com um buraco dolorido em seu coração, com o desenvolver do que vocês chamam de tempo, na continuação desse movimento, a pessoa começa a sentir as nuances do amor em seu coração. E assim, percebe que os vícios, quaisquer que sejam, não a alimentam de amor, mas a distanciam do amor. Esse via mais difícil, mas necessária, fundamental. Para a gente aqui, para mim que estou aqui encarnado, parece que cria uma certa máscara, um senso de identidade falseando e prometendo substituir aquele sentimento verdadeiro que é o que o senhor propõe com esses processos, por algo momentâneo, uma coisa que sempre tem que se estar buscando e que jamais nos deixa pleno. E quando as pessoas forem dedicar esse amor como via de despertar para superar os vícios, é preciso que elas exercitem essa dedicação com os que estão muito próximos e na convivência dela, porque é estes que lhes apontam o que não os satisfazem, estes que lhes cutucam com o espinho dolorido da acusação, como falar, da desvalorização. Então, não sair como, por exemplo, amando as pessoas da cidade, praticar o exercício do amor com os mais próximos, que são os que podem ser mais agressivos e hostis. Essa via, inicialmente, muito difícil, porque a pessoa não está sentindo o amor. Mas tudo nasce pela vontade e pela disciplina. Se a pessoa sinceramente, autenticamente deseja, manifesta a vontade de experimentar o amor que é desconhecido e que não se sabe como é, o que vem a ser, uma energia em seu íntimo natural começa a mover-se e ela se dota de certos recursos e habilidades para conseguir gradualmente essa prática e se disciplinar nessa prática. Mas esse, meu querido, é um caminho torturoso e doloroso, porque não é em um ano que a pessoa conseguirá alívio. Como vocês entendem de tempo, é um processo que é um caminho que se desdobra na vossa experiência, de um tempo que se demora. Entretanto, embora seja, como vocês compreendem, longo, é um caminho rápido. Talvez isso que falo pareça ser muito distante do ser humano, mas enxerga que esse é o potencial do ser humano. E o ser humano precisa descobrir esse potencial e considerar que isso está nele, com ele. Uhum. Tá certo.
Agora o povo quer olhar, quer ouvir nesse diálogo que estamos fazendo, da explicação do Mestre Shun, de onde que vêm as angústias e qual a melhor forma de lidar com elas, sabendo que muitas vezes funcionam como porta para uma depressão. Pessoa, quando vive em gratidão, falta de gratidão por aquilo que ele está vivendo no presente, por aquilo que ele conseguiu dar a si mesmo, essa falta de gratidão e criando um coração orgulhoso faz com que surja essa experiência dessa angústia. A angústia, que dela se deriva tantas outras ações, pode ser suavizada quando as pessoas vão aprendendo legitimamente e sinceramente a gratidão. Essa ausência de gratidão é a porta para entrar na depressão, como você fala. Observa, meu querido amigo, a gratidão é como um sol brilhante que te faz sentir-se muito bem. Se você tem um copo ou dois, como vocês entendem no seu mundo, entendendo a possibilidade de adquirir mais um, se isso for útil, a gratidão é uma expansão de sentimento em um estado de integridade nobre do espírito em desfrutar tão plenamente daquilo que tem em suas mãos e sentir felicidade verdadeira por isso. Para os seres humanos ou existindo em qualquer lugar, porque não é só esse planeta que tem vida como a que você experimenta. Nossa. Essa dualidade. Não é só essa humanidade, como assim é considerado, que vive essa situação. Vocês acham que o universo é só o seu sistema solar ou sua galáxia? Há tantos outros planetas que, se você pudesse levar você lá, parece igual a esse. Na maturidade social, na tecnologia. Pode ser que a forma física não seja igual a essa, né? Mas isso não importa, né? E gratidão, meu querido, cura essa angústia. As pessoas em todos esses espaços vivendo em gratidão fazem surgir a chama da angústia, que leva à vaidade, à arrogância, que leva a olhar para o outro de uma forma extremamente egoísta. Tá certo. Eu quero que, já começando a caminhar para o fim, que o senhor falasse do apego à matéria, dos prazeres mundanos e do comodismo. Mas só antes, como o senhor citou essa história de planeta, e essa pergunta surgiu aqui, para que eu repassasse ao senhor, que tem muitos esotéricos falando sobre um planeta que está se aproximando da Terra e gostariam de saber se é real. No sistema solar, na galáxia, onde o planeta chama Terra está, observa assim como uma espiral. Você faz um curso da espiral e vai expandindo, você faz outro curso e vai entrando para o núcleo, né? Sim. Como se fosse retorno, né? É. Você observa que a galáxia é um círculo, parecendo a espiral, não?
Há uma ordem no universo, nesse universo onde a galáxia está. Existe um movimento em círculo. E esse que fala planeta, que aproxima-se, é porque chegou a etapa em que está fazendo o curso onde está retornando ao núcleo, ao centro da espiral. Mas há um equilíbrio. O planeta não passa nas proximidades da Terra, que essa proximidade é uma distância imensa, no sentido de chocar-se. Está na harmonia e no equilíbrio. Isso sempre aconteceu. Mas não há uma alteração danosa para nenhum dos outros planetas que estejam sob sua influência magnética. Mas sim, há uma influência extremamente benéfica. Esse movimento significa apenas a continuidade do que é natural e a complementariedade do que é necessário para a interação das consciências no sentido de se desgarrarem de vestes mais grosseiras e se vestirem das percepções mais expandidas, onde a alegria é uma constante. Então é parte de algo muito maior que permite a sutilização da matemática, vamos chamar assim, do fluido cósmico universal, que rege a nossa matéria, possibilitando que venha a quintessenciar-se e proporcionar ao encarnado experiências que já condizem com seu nível de consciência. Meu querido, observa. Vocês deveriam olhar para o seguinte. Não importa se passar 10 planetas por aqui. O que é mais importante para vocês é olhar para o próximo. E olhar para si mesmos. E serem solidários uns com os outros. Isso que é muito importante. Porque se passar 10 planetas e com o benefício magnético que vierem a trazer, está tudo bem. Mas o essencial, o que é fundamental, é a sociedade humana enxergar um ao outro. As pessoas não estão vendo um ao outro. Isso é mais importante. Se planeta passar ou não, se não houver esse olhar um para o outro, com o planeta passando ou 10 planetas, a angústia e o sofrimento não se dissiparão no coração. Mais importante, deixar o planeta tranquilo no seu curso natural e enxergar o próximo, enxergar a si e cuidar de si e cuidar do próximo. Isso mais importante, vocês prestar atenção. Tá certo. O senhor, dizendo assim, falando assim, se assemelha um pouco ao interplanetário com quem conversei em certa oportunidade, que disse, depois de ser lhe perguntado, olha, quando que vocês vão entrar em contato com a nossa sociedade? Daí eles disseram, mas não é melhor vocês se ocuparem de entrarem em contato consigo mesmos? E depois aí, então, quem sabe, não abrir essa janela de possibilidade? É mais ou menos isso que você está falando, né? Para consciências da Terra entrar em contato com outras pessoas, com outros humanos que vivem em outros mundos físicos, em outros planetas físicos, primeiro a humanidade precisa de maturidade amorosa. Porque
se esse contato for realizado, o conhecimento da ciência na Terra se ampliará a tal proporção que o ser humano se matará muito antes do ciclo natural, do término, do fim da vida no planeta. Né? Nossa. Esse conhecimento que essas civilizações humanas que vivem em outros planetas possuem, está muito equivalente à maturidade psicoamorosa que elas estão experimentando. As humanidades, os seres humanos, existem outros planetas cujo houve o avanço grande da sua ciência e tecnologia, de seus recursos, assim, mas essa maturidade amorosa não galgou como uma primordial. Estas civilizações se reduziram a perdidos no deserto pelo espaço. A carta de lugares onde houvesse civilizações que pudessem ser tomadas, porque suas moradas, seus planetas, sucumbiram os recursos naturais devido à destruição que eles próprios impetraram. Esse recolhimento dos recursos naturais para se revitalizar novamente, mas até que isso ocorra, essa civilização teria perecido fisicamente. Então, civilização, esses outros seres humanos tão avançados em tecnologia, como assim vocês consideram, ficaram em moradas artificiais e buscando o lugar onde possam se suprir e controlar. Mas eles são tão poucos. E aqueles seres humanos, que avançaram em sua tecnologia e em sua maturidade amorosa, seus planetas são vivazes, ricos em recursos naturais. E estes vivem mais como uma sociedade humanizada. Vocês chamam esses outros familiares vossos de extraterrestre? ET? Vou dizer a você, não existe extraterrestre, não existe ET, existe apenas seres humanos. Existe apenas várias casas. Existe apenas humanidade. Tá certo. E essa história de dizer que existe a intraterra, existe um sol dentro da Terra, isso daí deve se considerar como uma realidade ou como um mito?